Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Eu sou o irmão Emanuel Maria do Instituto Hesed e a gente se reúne nesse vídeo para pensar, meditar e entender com os olhos do alto o que está acontecendo no Chile para ter esses incêndios que aconteceram no último domingo, 3 dias atrás, e o que nós, como Exército de São Miguel, como Exército em ordem de batalha, podemos dar como resposta. Como é que o nosso coração reage diante de tudo isso, que foi tão triste, que a gente trabalhou na nossa live de anteontem, mas ao mesmo tempo o que a gente pode dar de resposta às pessoas que vão sentindo, que vão vendo o que está acontecendo. A gente precisa dar uma resposta para tudo isso. Em primeiro lugar, para cada um de nós, como diz São Pedro, nós precisamos dar as razões da nossa esperança. E depois, para quem nos perguntar, a gente vai saber o que dizer e como nos portar como Exército de São Miguel diante de tudo isso que está acontecendo. Vem comigo, a gente vai hoje esclarecer, a gente vai hoje rezar e a gente vai hoje, com o olhar do alto, com o olhar do Cristo crucificado, aprender como ver todas essas questões. Vamos lá? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santos, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da Guarda, combatei e rogai por nós. Você deve estar se perguntando que oração é essa que eu rezei? O Sanctus é uma oração tirada da Sagrada Escritura e a gente reza a cada Santa Missa, Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Eu rezei em latim, claro, porque a tradição da igreja rezou por muitos anos em latim, mas também porque essa oração tem um peso da invocação dos santos anjos, eles que estão perpetuamente adorando e louvando a Deus no seu coro celestial de louvor e de adoração. Nós pedimos a presença dos santos anjos para falar de assunto tão sério como esse que nós vamos falar hoje. Igrejas incendiadas. Você viu a foto daquela torre em chamas, daquela igreja na cidade de Santiago, incendiada nesse domingo. As chamas evocam ódio. E muitas imagens foram divulgadas nas redes sociais e chegaram até nós de pessoas, inclusive, cantando vitória, erguendo os braços diante de uma igreja em chamas. O que está acontecendo no mundo? Isso que está acontecendo no mundo não começa de hoje. Há já há algum bom tempo uma rebelião que vai se instalando e se crescendo ao longo do mundo contra tudo aquilo que é sagrado e contra tudo aquilo que é de Deus. E aí nós pensamos, mas o que tem a ver diretamente uma pessoa que está indignada talvez pelo preço de um aumento da passagem do metrô, de alguma outra coisa relativa a alguma coisa de governo, alguma coisa da sua própria condição de vivência financeira ou a sua vivência como algum cidadão, se decidir a atacar uma igreja. Qual é a razão desse ódio à igreja? Qual é a razão desse ódio a Deus em última instância? Já há muitos séculos, a humanidade vem se distanciando de Deus e era costume, antigamente, claro, as pessoas para fazerem um movimento e determinarem que Deus não existe, era um movimento muito grande que era feito nos séculos, digamos, da Idade Média, do século XIII, XIV, XV. Hoje em dia parece que nós, cristãos, católicos, nos sentimos como peixe fora d'água. E há, por exemplo, algumas profissões, a gente conhece, por exemplo, muitos profissionais que trabalham na área da saúde, médicos, ou, por exemplo, cientistas, professores universitários, que têm que fazer de si mesmos altas violências e têm que fazer verdadeiras proclamações de fé
diárias para se manter na fé no seu ambiente profissional. São muito poucos hoje em dia os médicos que acreditam em Deus. São muito poucos, por exemplo, os grandes cientistas das ciências humanas ou das ciências biológicas, por exemplo, que acreditam na ciência e Deus. Mas que acreditam em Deus, mas por que isso aconteceu? Como foi que esse movimento foi passando até hoje? A gente vê, por exemplo, pessoas, basta ver nos censos demográficos e algumas entrevistas que pesquisas foram feitas, pessoas que hoje no nosso Brasil, por exemplo, se declaram ateias, elas nasceram em tradições católicas e acabaram passando depois para tradições evangélicas protestantes e no fim agora se tornam ateus. Mas o que está acontecendo com a humanidade? Acontece que desde o século XVI, ou mesmo antes, mas desde o século XVI, começou a haver um movimento dentro das ciências humanas, dentro da própria filosofia, em que as pessoas começaram a se colocar distante da igreja. Isso, claro, houve um movimento com Lutero, com Calvino, mas não somente com eles. Esse movimento foi acontecendo em vários lugares e esse movimento acabou dando origem depois ao movimento de rebelião não somente contra a igreja, mas contra a própria pessoa de Jesus Cristo. No século XVIII, por exemplo, a gente vê muitas sociedades, muitos filósofos que se rebelam contra a própria pessoa de Jesus Cristo. A partir do século XX, agora, recentemente, há pessoas que agora se rebelam não somente contra Deus e contra seu Filho Jesus Cristo e contra a igreja, mas acabam retirando Deus do diálogo mesmo. Um professor de filosofia, quando eu estava tendo aula, ele até estava contando que ele foi fazer um curso na França, um curso de filosofia, e ele, sendo sacerdote, foi fazer o curso na França e conversando com outras pessoas dentro da faculdade de filosofia, as pessoas perguntavam, mas Deus é uma questão que ainda precisa ser colocada? Essa é uma questão que eu preciso falar sobre isso? E às vezes a gente pensa, mas tá bom, irmão, o senhor está falando aqui no vídeo sobre questões filosóficas? Não, eu estou falando sobre você e sobre mim. Estou falando sobre o exército de São Miguel. E estou falando sobre o que está acontecendo agora no Chile e como está o ódio do mundo contra os cristãos, contra Deus. Hoje, proclamar a existência de Deus é proclamar, claro, quase alguma proclamação de que eu sou digno de ser alvo de chacota, alvo de zombaria. As pessoas têm vergonha. A irmã Maria Raquel falava no vídeo de segunda-feira que as pessoas têm vergonha de se dizer cristãos. Isso ela falava quando ela estava estudando, em 2005, 2010, o que dirá agora? Que as pessoas têm vergonha de se dizer cristãos, mas o que nós devemos responder diante disso? Isso é o que está acontecendo na nossa sociedade hoje. Isso se manifesta ainda com um ódio. O ateísmo não está tranquilo em negar a existência de Deus, mas está irado contra aqueles que ainda manifestam a presença de Deus. Isso gera violência. A violência contra os cristãos. É claro, a violência contra os cristãos do Oriente Médio, a violência contra os cristãos, muitas vezes, no Extremo Oriente, na Ásia, em alguns lugares da África, Moçambique, Nigéria, Burkina Faso, República Centro-Africana. Lá no Níger, a gente teve muitas coisas acontecendo recentemente, são violências físicas, de pessoas que morrem e derramam seu sangue, mas nós, no mundo ocidental, estamos atacados no nosso interior. E o nosso ato de fé é um ato de profunda violência que nós precisamos fazer contra um mundo que nega a presença de Deus e que nos ataca. Não ataca diretamente fazendo derramar o nosso sangue, mas faz derramar a nossa honra e quer fazer a nossa fé sucumbir diante de tantos ataques psicológicos, diante de tantas pessoas que zombam de nós. E o que nós devemos fazer perante isso? Irmão, me responda. Hoje é um dia de manifestarmos com firmeza a nossa fé. E eu queria que você se lembrasse da nossa quaresma de São Miguel. Nós tínhamos 3 pilares. O primeiro pilar era a mulher vestida de sol. O segundo pilar era o arcanjo Miguel, e nós estamos aqui com estes 2 pilares. A mulher vestida de sol, a Virgem Maria,
E nós estamos aqui com o arcanjo Miguel, o príncipe das milícias celestes, mas nós temos um terceiro pilar. E o terceiro pilar é a devoção e a união com o sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos justifica. Hoje é dia do maior apóstolo da devoção ao preciosíssimo sangue, São Gaspar del Búfalo. Este santo que ardia no desejo de evangelizar e mesmo na época dele, com a descristianização de muitos lugares da Europa, ele foi incansável em anunciar a devoção ao sangue de Cristo. E nos estados pontifícios, na época, ele foi inclusive naquelas regiões pantanosas perto de Roma, ao sul de Roma, na cidade de Terracina e vizinhança, estava graçando um banditismo, como esse que estava lá no Chile nessa semana que está acontecendo agora. E não pensemos nós que isso pode estar distante de nós, os nossos vizinhos estão enfrentando algo que podemos enfrentar, talvez nós também no nosso país, e você, não sei onde você está vendo esse vídeo, talvez no próprio Chile ou em algum outro país que você esteja vendo esse vídeo. E o que fazer, irmão? Qual é a resposta do exército de São Miguel que nós precisamos dar? A resposta vem sempre dele. A resposta vem sempre da cruz. O terceiro ponto que São Gaspar del Búfalo pregava tanto era o ponto do sangue de Cristo. Teve uma época que ele estava pregando lá nesses estados e houve um embate entre bandidos e governo. Os bandidos sequestraram e mataram mais de 30 seminaristas que estavam nesse seminário de Terracina, nessa cidade lá da Itália. Eles entraram e trucidaram. E esses bandidos eram tão ousados que andavam com um colar feito de orelhas desses próprios seminaristas. E o governo, para mostrar que ele também tinha poder, ao encontrar algum desses bandidos, matava e colocava essa cabeça em praça pública. São Gaspar del Búfalo foi pregar. E pregava naquele local exatamente a devoção ao sangue de Cristo. Hoje eu quero erguer um clamor conosco. E eu queria convidar você a que nesse vídeo você entendesse que você, como exército de São Miguel, não pode ficar indiferente ao que está acontecendo no Chile, ao que está acontecendo em vários lugares do mundo, aos cristãos que estão sendo mortos e que têm seu sangue derramado ainda hoje no Iraque, na China, lá no Mali, lá no Níger, em vários outros lugares cristãos estão derramando o seu sangue. Mas nós também não podemos ficar indiferentes a esse ataque ideológico e agora é hora da gente clamar o sangue de Cristo. A nossa resposta não há de ser com violência, porque violência gera sempre violência. E nosso Senhor Jesus Cristo não falava de violência, mas ele mostrava com a sua vida onde estava a reconciliação. A reconciliação está no preço do seu sangue. Ele reconciliou o ladrão consigo mesmo e com o próprio Deus por causa do sangue dele que estava derramado. Ele até hoje nos reconcilia com o seu sangue a cada confissão, onde ele espiritualmente nos banha com seu sangue e nos dá o perdão dos seus pecados. A cada Santa Missa ele nos renova no mistério do seu amor. Por isso hoje você deve ser banhado por esse sangue precioso. O sangue do Cordeiro é a nossa justificação. Ele é o preço da nossa salvação. No sangue do Cordeiro está a vitória. E a vitória não é por mais mortes que possam acontecer, mas é no clamor do sangue de Cristo. E nós, como exército de São Miguel, hoje vamos erguer um clamor ao sangue de Cristo. Eu faço o convite para você rezar comigo o louvor às chagas e ao sangue do Cordeiro. Faço um clamor junto com você para entregar toda essa situação no Chile. Nós não vamos ser indiferentes e nós vamos sempre proclamar a nossa fé. E nós vamos pregar oportuna e inoportunamente sobre o sangue de Jesus. E essa devoção ao sangue de Cristo é aquela que é a única capaz de abrandar os corações. São Paulo dizia, nós pregamos Cristo e pregamos Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. Esse não é um fracassado, esse é alguém vitorioso. E a cruz é sinal da vitória. Para as igrejas que foram incendiadas, que o nosso coração arde.
arde porque o templo é a manifestação da glória de Deus, é o lugar onde a presença de Jesus Cristo, em seu corpo, sangue, alma e divindade, é guardada no tabernáculo, no sacrário. O nosso coração pode até ferver de indignação, mas a nossa resposta não pode ser de violência, mas a nossa resposta pode ser e deve ser de um clamor do exército de São Miguel ao sangue do Cordeiro. Nosso clamor agora é um clamor ao sangue, nós não podemos ser indiferentes por isso agora. Nós queremos nessa oração invocar o sangue do Cordeiro, invocar esse preciosíssimo sangue e oferecer esse sangue do Cordeiro como São Gaspar, que encontrou a paz clamando o sangue do Cordeiro, clamando as chagas do Senhor. Nós vamos clamar agora por intercessão desse grande santo, cuja festa hoje celebramos. Ele que é nosso baluarte, um dos santos inspiradores do Instituto Hesed, que a gente possa ter esse ardor de São Gaspar no dia de hoje. Você não pode ficar indiferente a esse vídeo. Não pode. Hoje é um dia do sangue do Cordeiro ser marcado na sua porta do teu coração. Essa devoção tem que ficar entranhada no teu coração como membro do exército de São Miguel. A gente não pode mais ser indiferente a isso, mas isso tem que tocar o nosso coração. Vamos rezar agora esse louvor às chagas e ao sangue do Cordeiro. Louvo as chagas e o sangue do Cordeiro que curam as fraquezas do meu corpo. Louvo as chagas e o sangue do Cordeiro que curam as fraquezas da minha alma. Louvo as chagas e o sangue do Cordeiro que curam as fraquezas do meu espírito. Adoração ao Cordeiro de Deus que derramou seu sangue por nós em agonia. No seu sangue há poder para perdoar. No seu sangue há poder para purificar. No seu sangue há poder para salvar. No seu sangue há poder para libertar. No seu sangue há poder para vencer. No seu sangue há poder para renovar. No seu sangue há poder para proteger. Para aquele que crê no poder do sangue de Jesus, nada é impossível. Louvo o sangue do Cordeiro que cobre todos os meus pecados para que não sejam mais vistos. Louvo o sangue do Cordeiro que me purifica de todos os meus pecados e me torna alvo como a neve. Louvo o sangue do Cordeiro que tem o poder de me libertar de todas as minhas correntes e escravidão do pecado. Louvo o sangue do Cordeiro, que é mais forte que o meu próprio sangue, infestado de pecado e que me transforma à imagem de Deus. Louvo o sangue do Cordeiro, em que há vitória sobre todos os poderes que querem me oprimir, sobre todo o poder do inimigo. Louvo o sangue do Cordeiro, que me protege das astutas investidas do inimigo. Louvo o sangue do Cordeiro, que me prepara as vestes nupciais. E agora, tomando posse dessa renovação, que essa última frase seja a frase que você vai colocar nos comentários, que seja a frase que marque a tua vida no dia de hoje como membro do exército de São Miguel. Louvo o sangue do Cordeiro que faz novas todas as coisas. Aleluia. Amém. O sangue do Cordeiro faz novas todas as coisas. É o sangue dele que vai renovar o mundo. Nós vamos hoje, como exército de São Miguel, erguer esse clamor. E eu te entrego, Senhor Jesus, cada membro do exército de São Miguel, cada homem, cada mulher que faz parte desse exército, que tem a honra de dizer: eu sou do exército de São Miguel e eu proclamo o sangue de Cristo. Diante de todos esses incêndios, diante de todos os questionamentos, eu sei, eu clamo a tua misericórdia. Eu te peço perdão pelos meus pecados e pelos pecados da humanidade, Senhor, e eu agora te honro. No mistério do teu sangue, seguindo a inspiração do grande São Gaspar del Búfalo, e eu te ofereço, ó Pai do céu, as chagas e o sangue do teu Filho Jesus em expiação pelos meus pecados e pelos pecados do mundo inteiro. E eu creio que essa devoção é capaz de aplacar a ira dos corações, aplacar a ira. Eu te ofereço, ó Pai, o sangue do teu Filho Jesus em reparação, para que essa violência cesse, não somente no Chile, mas no mundo inteiro. Que essa perseguição aos cristãos cesse e que possamos, com toda a força do nosso coração e com toda a liberdade e a paz, anunciar-vos, Senhor Jesus. Que o mundo hoje
possa ouvir que há alguém que é do exército de São Miguel que tem fé, que há alguém que acredita que o sangue do Cordeiro tem poder. Entregando todas essas nossas intenções nas mãos da Santíssima Virgem Maria, nós rezamos a oração de Maria, que ela passe à frente, que ela fique conosco e que ela nos proteja em todas as nossas lutas, colocando também muito particularmente o Chile, para que a Virgem Maria passe à frente. Maria passa à frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai à frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria passa à frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também porteira. Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa à frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado depois de ter invocado a tua proteção. Só a Senhora, com o poder de teu Filho Jesus, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Olha o que Nossa Senhora, por meio desse exército de São Miguel, tem feito. Olha o que o sangue do Cordeiro proclamado tem feito. Eu queria que você ouvisse esse testemunho que nos chegou agora há pouco da nossa irmã. Qual é o nome dela aqui? Ela fala o nome dela, ela não fala o nome dela, mas fala o nome da filha dela, que se chama Leila. Olha o que ela disse pra gente. Minha filha me acordou ontem às 5 da manhã, dizendo que estava tendo pesadelos a semana toda, coisas horríveis comigo, e estava com muito medo. Minha filha tem 19 anos e não é batizada, porque na época que nasceu eu era muito crítica de qualquer religião, era muito materialista no sentido de acreditar apenas na ciência, seguia filosofias e práticas que negavam a existência de Deus. Era uma pessoa vazia, mas cheia de críticas e julgamentos a tudo que fosse sagrado. Apesar disso, eu tinha no meu íntimo uma crença em Deus, mas o pai das minhas filhas não. Ele era ateu. Por isso, nunca casamos no religioso também. Nosso casamento teve muitas falhas e acabou em separação. Essa minha filha, eu sempre me preocupei por ela, por achar ela uma jovem triste, sempre muito fechada, crítica de tudo. Também fazia as coisas para os outros com má vontade, não demonstrava sentimentos de pena por ninguém. E eu me preocupava achando que ela poderia crescer uma pessoa indiferente aos outros, seca e sem sentimentos. Faz algum tempo que, graças a Deus, eu tenho retornado à igreja, às coisas de Deus, entregando a Ele a minha conversão e a conversão da minha família, especialmente da minha filha. Ontem, ao ser acordada devido ao pesadelo, eu chamei ela para rezar o terço e depois eu falei do exército de São Miguel. Ouvimos o áudio do dia de anteontem que falava sobre os medos, uma providência, não é? E ela chorou muito e pediu para ser batizada. Tudo o que eu mais peço a Deus está começando a acontecer em nossa vida, graças a Deus. Ela também pediu para fazer parte do exército. Fez adoração ontem e sentiu mais esclarecimento sobre o sentido dos medos dela. Na adoração, ela disse que sentiu muita leveza e tranquilidade. E através de uma grande amiga, me indicou o Instituto Hesed, já estamos providenciando o batismo dessa minha filha. Deus é o Senhor de tudo. A Ele agradeço do fundo do meu coração e a vocês do Instituto Hesed. Peço a Deus que os proteja e o fortaleça. É uma graça alcançada pela intercessão de São Miguel. Minha filha se chama Leila e nasceu no dia de São Miguel Arcanjo. Olha o que Deus tem feito. Por isso é tão importante você compartilhar esses vídeos. Esse vídeo de hoje precisa alcançar muitos corações. Você precisa levar esse vídeo. Então vai agora, clica nesse botãozinho aqui embaixo. É tão tranquilo. Basta você colocar aqui, clica no botãozinho compartilhar, manda para as pessoas no WhatsApp, compartilha lá no seu Instagram, posta esse vídeo no seu Stories lá do Instagram, coloca no seu status do WhatsApp e diz: venham ver esse vídeo. Esse vídeo fala da potência do sangue do Cordeiro, de como São Gaspar alcançou a reconciliação entre o governo
e entre os bandidos, entre as pessoas que brigavam por meio do sangue de Cristo. Nós precisamos anunciar isso ao mundo. Nós pedimos que São Gaspar interceda por nós. Peço que você também conheça mais desse santo. A gente vai buscar falar mais dele ao longo do dia. No texto do meio-dia eu vou estar falando também um pouco mais para você, contando algumas histórias de São Gaspar. À noite a gente vai falar dele também. Hoje a gente quer rezar, pedindo a graça de você ter um dia muito abençoado, clamando o sangue do Cordeiro. E para ajudar o nosso Instituto Hesed, hoje a gente trouxe essa imagem tão simpática da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Nossa Senhora e São José. Se você quiser levar para sua casa, para presentear alguém, está aqui um presente especial, tem na nossa lojinha aqui embaixo, você clica e lá você pode ver esse e outros produtos que ajudam a evangelizar e ajuda também o nosso Instituto Hesed. É uma alegria que você esteja conosco, siga-nos também no Instagram e a gente sempre tem uma novidade lá, vídeos especiais e muitas postagens que te ajudam a rezar, te ajudam a se aproximar de Deus. Até mais tarde, no texto do meio-dia e na nossa live do combate. Quem como Deus? Ninguém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.